Olá, tudo bem? Eu me chamo Andréia Cardoso, sou integrante da equipe curricular de Geografia da SEDUC e da COPED. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a América Latina no 8º ano do ensino fundamental. E junto comigo, o professor Antônio. Bom dia, professor Antônio. Bom dia a todos, bom dia, professora Andréia. Estou muito feliz de estar aqui para colaborar com vocês e aprender um pouco mais aí sobre os primeiros habitantes da América Latina e a própria América Latina como uma região, né? Isso mesmo, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês também, professores, estudantes, PCNPs das 91 diretorias de ensino que nos acompanham. Essa aula, né, é uma continuidade de um tema que a gente começou semana passada, que é o continente americano. E nós trouxemos aqui para vocês uma aula que foi construída de forma colaborativa aqui com o professor Antônio, né? Gostaria de exibir na tela para vocês o nome dos integrantes da nossa equipe, né? Então, aqui já apresentei o professor Antônio, eu sou a Andréia, a gente tem a professora Mariana Martins Lemes, que vocês já conhecem das últimas aulas, a professora Milene Soares Barbosa e também o professor Sérgio Luiz Damiati. E o que a gente vai estudar hoje, né? É importante, nesse primeiro momento, na nossa introdução, que todo mundo, né, anote a habilidade relacionada à aula de hoje, principalmente os professores, né, que estão, né, dialogando com vocês à distância, né, por diferentes canais de comunicação, e é importante anotar. Então, a nossa aula é do 8º ano, ela é do primeiro bimestre, e a habilidade é a habilidade do currículo paulista de geografia, a habilidade 23. Então, vamos ler na íntegra. Identificar paisagens da América Latina e associá-las por meio de representações cartográficas aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia, da hidrografia e da climatologia. Qual é a unidade temática? Natureza, ambientes e qualidade de vida. E o objeto de conhecimento é diversidade ambiental e as transformações nas paisagens da América Latina. É importante a gente lembrar, principalmente aos professores, né, que essa habilidade ela pode ser trabalhada também em conjunto com tantas outras do currículo paulista, né, dentro do primeiro bimestre, e estender aí, aprofundá-las nos demais bimestres desse ano. Então, agora eu passo a palavra, né, para o professor Antônio, mas antes também gostaria de lembrá-los que daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês via chat. É importante que vocês participem de forma consciente, responsável e realmente coloquem lá os seus conhecimentos, as suas dúvidas sobre a aula de hoje. Então vamos lá, professor Antônio, agora é com você. Uma boa aula. Estamos aqui para lhe apoiar nessa mediação de hoje. Obrigado, professora Andréia. Antes nós introduzirmos aí a América Latina, vamos ver a localização geográfica da América. É sempre bom a gente ter uma localização. Então, observando o mapa sobre a localização da América, né, nós temos aí a América Latina, nós temos no hemisfério ocidental, tá, é só vocês acompanharem a linha e a seta, a localização do continente americano. Tá? Passando isso, nós temos, no caso do hemisfério ocidental, é o hemisfério longitudinal, né, na qual tem o Ocidente e o Oriente. A América Latina ela está localizada ao norte, né, com o hemisfério latitudinal, e também o hemisfério latitudinal sul. A outra localização que nós temos aí é a questão dos trópicos. Né? O trópico de Câncer, ele separa, né, uma região da outra, né, uma linha imaginária. Nós temos também a linha do Equador, tá, que também ela acaba passando, lembrando que são linhas imaginárias. E depois nós temos aí o trópico de Capricórnio. Tudo bem? Lembrando que essa localização ela tem a América divididas em 3 hemisférios. Então é um continente extremamente latitudinal, longitudinal, com aspectos físicos abrangentes, o que aí faz a sua diversidade climática, de relevo, né, a sua hidrologia no aspecto geral. Tudo bem? Vocês conseguiram aí fazer a localização geográfica da América Latina? Eu mostrei assim a América, mas especificamente a gente vai falar da América Latina. Antes de nós começarmos, vocês vão responder a 2 questões aí. Vamos fazer uma atividade prévia
para estar aí vendo aí como é que vocês estão aí nesse quesito aí de América Latina, né, professora Andréa? Isso mesmo, né? Essa semana passada a gente conversou bastante sobre o continente americano, né? A gente trabalhou bastante com a questão da divisão geográfica também e as características gerais. Hoje a gente aprofunda um pouco mais a nossa conversa e a gente traz essas duas questões, né? Então vamos lá, acompanhem conosco na tela. A primeira questão é: antes da colonização, a América Latina já era habitada por quem? Segunda questão: o que aconteceu com essas populações após a chegada dos europeus? Então, vocês têm aí alguns minutinhos, né, para responderem, para colocarem aí as suas percepções do assunto. É importante lembrar que esse tema também dialoga muito com o componente de história, então leve também para o seu professor de história, né, o que está acontecendo aqui na aula de geografia e vai esclarecendo as suas dúvidas. Então, fique conosco, registre a sua participação, anote no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais. Até já! Então, conseguiram responder aí essas duas questões aí. Vamos ver aí o chat, que teve bastante respostas
né, professora Andréa? Sim, professor, nosso bate-papo está super animado, nós ficamos muito contentes, né, com essa intensa participação. O nosso objetivo é esse mesmo, né, trazer para vocês temas, né, do primeiro bimestre que vocês já viram com o professor ou que estão aprofundando nas outras atividades que eles encaminham para vocês. Então, isso mesmo, registre, coloque as suas dúvidas, né, a gente está aqui para apoiá-los nesse processo. Então, professor, com relação à primeira questão, a gente tem muitas participações aqui, não dá tempo de destacar todas, né? Então a gente vai citar alguns nomes. A gente tem o Caio, o Lucas, a Eduarda, o João, a Giovana. Todos esses estudantes citaram que sim, já era habitada. E por quem? Pelos indígenas. E como que fica essa resposta? É isso mesmo, professor? A resposta está correta, mas a gente pode aprimorar essa resposta, né? Então, quando a gente pergunta se antes da colonização a América Latina já era habitada, a resposta correta é sim. Já haviam povos que nós denominamos de povos autóctones, né? São aqueles povos que já estão nessa região, né? Em qualquer parte do planeta. Mas por quem? Né? Então, essas denominações, a questão do índio, essa é uma questão de uma denominação europeia, né? O correto mesmo é a gente dar a denominação dos próprios povos, como aqui no Brasil, por exemplo. Né? Nós temos até hoje, temos os tupis, né? Os tupinambás, os guaranis, né? Que até na região do Paraguai se estende. Né? Na região do México, nós tínhamos os astecas. Né? Também na região sul do México, nós tínhamos os incas, que também ia para a América Central, e aqui na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, nós tínhamos os incas. Então esses povos, eles têm denominações, eles têm culturas, eles são civilizações que nós estudamos, né? Então por isso que a gente tem que denominar dessa maneira. Tudo bem? E a segunda questão, teve resposta, professor? Sim, professor. Nós temos aqui também algumas contribuições muito significativas, né? Vou ler para vocês a participação do Dimitri, da Juliana, da Vitória, da Sara, do Rafael. Então, a gente tem aqui, né, algumas respostas bem elaboradas. Mas, resumidamente, né, eles responderam que essas populações foram escravizadas. Em alguns momentos também apareceu muito o termo exterminados, né? E o Rafael também traz muito essa questão, né, dos povos astecas e maias, né? O quanto realmente eles foram aí mortos e escravizados, né? Então, a maioria das nossas participações realmente é que os povos indígenas foram escravizados. Como é que fica essa resposta, professor? Infelizmente, nós temos essa mancha aí na nossa história, né? Dessa questão do extermínio dos ameríndios aqui, desses povos que já estavam nessa região aí da América Latina. Né? Então, teve o aspecto também da questão das doenças, né, trazidas pelos europeus, que acabou cometendo aí milhões e milhões de mortes, né, mas também tem a questão aí do genocídio. Né? Então, temos aí uma evolução drástica aí do extermínio aí dos indígenas, dos ameríndios que viviam nessa nossa terra aqui. Né? Para nós termos aí um conhecimento maior, né, sobre a questão da América Latina, vamos ver alguns mapas e a localização da ambientalização de alguns povos aí nessa região. Então nós começamos aí com o mapa, que ele mostra aí o deslocamento humano no mundo, mas vamos observar na região da América. Né? Lembrando que, por teorias, o ser humano ele trafegou pelo Estreito de Bering, né, que é a região aí que vai aparecer uma setinha. Por que a teoria é mais, ela é dita mais nessa questão aí do Estreito de Bering? Porque boa parte do ano essa região fica congelada. Então, pela teoria se diz que os povos da Ásia trafegaram por essa região estreita e passaram para a América. Vocês estão observando aí que aparece lá 12 mil anos em um ponto de interrogação. Né? Por ser uma teoria, não tem ainda o aspecto correto de quanto tempo que se teve essa questão aí dos primeiros povos terem trafegado de um continente para o outro. Né? Vejam que também tem outras teorias. Tem algumas teorias que dizem que vieram pela região da Oceania, né? Também vieram pelo Atlântico. Tem a questão dos vikings terem aportado aí na América do Norte. Então são várias teorias, mas a teoria que a gente adota mais é a questão aí da teoria
do Estreito de Bering. O próximo mapa que vocês estão vendo aí fala sobre a divisão da América Latina por sub-regiões. Okay? Então nós vamos dividir aí e vocês vão acompanhar aí na dinâmica. A primeira delas está bem ao norte da América Latina, que é o México. Nós temos aí o México, lembrando que o México ele está na América do Norte, mas pertence à América Latina. Muita gente acaba confundindo, né, professor, o México, né, por ser um país latino, né, achar que na América do Norte nós temos aí os Estados Unidos e o Canadá. Não, o México também pertence aí à América do Norte. Logo em seguida nós temos uma sub-região que ela é dividida em duas. Nós temos a América Central continental, que é o istmo que liga a América do Norte com a América do Sul, por isso que é um continente extenso. Esse istmo é nada mais do que essa ligação continental de uma América para outra. Nós temos a América Central insular, que são as ilhas. Quando a gente fala em insular, é a questão aí das ilhas. Nós temos a outra região, que é a América Andina, dá-se aí o nome de América Andina, principalmente porque esse território tem a Cordilheira dos Andes, uma das maiores cordilheiras do mundo, né, professor André? Nós temos aí também a região da América Platina, que tem aí a região, o Argentina, o Paraguai e o Uruguai, tem essa denominação pela quantidade de prata que foi encontrada nessa região pelos espanhóis. Nós temos o nosso país, por ter sido colonizado por Portugal, nós temos aí uma sub-região chamada de Brasil, e nós temos, o que pouca gente aí acaba estudando, conhecendo, a questão das Guianas. Nós temos aí esses países que foram colonizados por outros países da Europa. Nós temos a Guiana, que foi colonizada pela Guiana inglesa. Nós temos o atual Suriname, que era uma Guiana holandesa, foi colonizada pelos holandeses. E nós temos aí a Guiana francesa. A Guiana francesa, ela é um departamento francês, ou seja, ela faz parte da França. Quando a gente observa os mapas, dando dados estatísticos, a gente observa que a cor da França é a mesma cor da Guiana francesa. Quando a gente fala em departamentos, é o que a gente chama de estados aqui, o estado de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro, lá eles chamam de departamentos. Então são essas aí as regiões que a gente acaba denominando América Latina. Então a América Latina é a região de toda a América e dividida em sub-regiões, correto, professor André? Sim, professor. Eu queria até comentar, que é importante a gente sempre trabalhar com essa questão, da regionalização do continente americano e agora da América Latina, porque muitas vezes a gente procura estudar muito a Europa, outros continentes, outras histórias, e pouco conhecemos do nosso continente. E, então, é uma excelente oportunidade para os nossos estudantes, a partir das suas contribuições nesse mapa, realmente conhecerem as regiões, as diferentes regiões, e pesquisarem um pouco mais. Então, fica aqui uma sugestão para vocês aprofundarem um pouco mais e conhecerem as particularidades naturais, políticas, culturais de cada uma dessas regiões. Exatamente. Então, é importante a gente saber das questões culturais do nosso continente, especificamente da América Latina, porque faz parte aí do nosso cotidiano. E para aprimorar ainda mais a sabedoria de vocês quanto à questão da América Latina, nós vamos propor uma atividade, que é uma atividade de imagens, professor André, na qual vocês podem destacar aí os povos que nós citamos aí. Professora, quer citar aí a atividade? Isso, vamos lá. A atividade, então vocês têm uma sequência de 4 imagens, estão todas juntas agora na tela para vocês acompanharem, fazerem os seus registros. O objetivo dessa atividade é que vocês analisem cada uma delas e identifiquem a qual civilização pré-colombiana pertenciam e também o país que está localizado atualmente. Então, para facilitar a visualização de vocês, o professor agora vai apresentar cada uma dessas imagens. Então, acompanhem, por favor. Então, vocês vão observar aí a imagem 1, nós vamos destacar elas, depois nós vamos voltar mostrando as 4 imagens juntas para vocês responderem. A imagem 1 é a imagem da região de Machu Picchu,
tá? E ela é as ruínas dessa cidade, né, que está aí na Cordilheira dos Andes. Então vocês vão observar, né, e vão responder o que nós estamos propondo aí para vocês na atividade. A imagem 2 é a imagem, né, de um indivíduo, né, ele é chamado de Ontopinambá, tá? Então ele faz parte deste povo, né? E vocês vão responder em cima dessa imagem a que nós propomos. Na imagem 3 são as ruínas de El Caracol. Tá? Então nós temos aí um monumento, né, que vai... Aí vocês vão responder aí as questões que nós propomos para vocês. E observando a imagem 4, é uma imagem que nós denominamos aí da Pedra do Sol. Tá? Então vocês vão observar as 4 imagens, nós vamos colocar aí as 4 imagens juntas aí para vocês, e o que nós estamos propondo para vocês estarem respondendo aí, né? Então, o que vocês vão ver? Vocês vão ver as 4 imagens e vocês vão fazer uma análise das imagens, né, identificando a qual civilização pré-colombiana, né, lembrando que nós chamamos de civilização pré-colombiana os povos originais desta região, né? Tem que lembrar que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, por isso que a gente denomina aí de pré-colombiana. Então, qual civilização pertencia a cada imagem, né? Vocês vão colocar imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, e qual é o país atual desses povos aí que pertence a essa imagem, né? Então, nós temos a questão dos povos pré-colombianos e a atual região que nós denominamos de países hoje. Correto, professor? Isso mesmo, professor. Lembrando a todos vocês, né, que o nosso bate-papo está aberto para vocês registrarem as suas dúvidas, né, os seus conhecimentos e participar aqui conosco. Então, participe com responsabilidade, né, e nós teremos aí alguns instantes para vocês, né, registrarem também no caderno de vocês essas questões. Então, vamos lá? Todos convidados a participar da atividade e até já!
Olá, voltamos, né? Paramos aí por alguns instantes para vocês, né, visualizarem, lerem as imagens, responderem aí a nossa questão. E nós temos muitas participações, viu, professor? Cada vez mais os estudantes estão compreendendo o papel, né, de participar por meio desse bate-papo, de registrar suas dúvidas. Então, eu tenho aqui contribuições muito significativas, né? Da Samária, do Enzo, do Ronaldo, do Nicolas, do André, da Yasmin, do Ronaldo, deixa eu ver quem mais, do Pedro, enfim, muitos estudantes participando. Muitas dúvidas também, né, professor? Então, acho que agora é interessante a gente mostrar cada uma das imagens para que a sua devolutiva, né, seja aí bem significativa e que a gente tenha aí um encerramento dessa etapa da nossa aula. O importante é que vocês tenham participado, nós agradecemos a participação de vocês, mostra que vocês têm um grande interesse pelo assunto. Vamos colocar aí na tela novamente as imagens. Então nós temos aí a imagem 1, que ela mostra aí a região, a cidade, né, de Machu Picchu. Então nós fizemos as perguntas, né? Primeiro, qual o povo que era originário dessa cidade aí? Então o povo é o Inca, né? Qual que é o país que está localizado esta região atualmente? É o Peru. Eu vou acrescentar mais uma informação sobre a sub-região que está localizada, que é a região aí da América Andina. Então, vocês observaram na imagem que tem lá a Cordilheira dos Andes, né? Então, uma região rica na sua história, né? A imagem 2, ela aparece aí, né, o indivíduo que eu citei para vocês, de um povo aqui de que país? Do Brasil. Então, o Tupinambá, pelo próprio nome, já daria para perceber, né, que eu citei os Tupinambás, né, que vivem aí na região aí do Brasil. Tudo bem? A imagem 3, nós temos as ruínas de El Caracol. As ruínas do El Caracol pertencem à civilização maia, tá, localizada no país Belize, que fica na América Central, na região continental. Então, a sub-região da América Latina é a América Central continental, tá ok? A outra imagem que nós vamos aí observar é a imagem que eu citei para vocês da Pedra do Sol, né? Essa imagem, ela pertence à civilização asteca, que está localizada no México, lá na região da América do Norte. Tudo bem, pessoal? Foi difícil aí para vocês? Acredito que tenha sido fácil, vocês aí têm já uma noção aí do que nós temos aí de conhecimento de algumas civilizações da América Latina. Não são todas, porque senão a gente levaria aí várias aulas para estar respondendo, né? Nós vamos pedir também para vocês agora fazerem uma atividade complementar, né? Vocês vão aí ter uma atividade complementar que a professora Andréa vai explicar para vocês. Professora, por favor. Isso mesmo, professor. Obrigada pela devolutiva, né? É importante a gente sempre fazer, né, esse feedback para todos vocês, para que vocês realmente aí tenham bons argumentos para levar para os seus professores e aprofundar cada vez mais o estudo sobre a América Latina. Então, acompanhe conosco na tela, né, a sugestão da atividade complementar. A gente tem uma fotografia, né, que traz aí uma escultura do Oscar Niemeyer, bem conhecido, o arquiteto brasileiro, né, escritor e tudo mais, e também um fragmento, né, sobre essa obra. Então vamos ler juntos, né? Suor, sangue e pobreza marcaram a história dessa América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora surge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, cada vez capaz de fazê-la independentemente feliz. Então, professor, qual é o sentido dessa atividade, por favor? Então, na realidade, o que nós vamos pedir para vocês aí? Para fazer uma análise da escultura feita aí por Oscar Niemeyer em cima do que foi falado aí. Ele mesmo falou. Lembrando que a América Latina ela foi conquistada pelos europeus. Então faça aí uma análise dessa imagem, né, retratando aí esses pontos da frase e da própria imagem. Nós vamos dar alguns minutinhos aí para vocês responderem, tudo bem? Então vamos aí aguardar.
Bom, pessoal, nós demos aí um tempo para vocês estarem respondendo. Nós vamos deixar no ar essa questão para vocês estarem respondendo. Na próxima aula nós vamos voltar a falar sobre a América Latina, né, numa outra próxima aula. Nós queremos agradecer imensamente a participação de todos. Espero que tenham gostado da aula. Um bom dia para todos e até a próxima, professora Andréa. Isso mesmo, professor Antônio. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, né? Aprofundem os estudos com seus professores e a gente volta para conversar cada vez mais sobre o continente americano e outras tantas temáticas do componente de geografia no 8º ano. Então, nosso muitíssimo obrigada e voltaremos em breve. Tchau, tchau.